Oi, tudo bem? Eu sou a Gesana Braga e hoje quero comentar com você o tema da redação do Enem de 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu gosto bastante de escrever, gosto de redação. Na época em que eu fiz Enem, em que eu fazia vestibular, redação era uma coisa que me ajudava bastante a tirar uma nota boa. Eu conseguia boas pontuações na redação, mas eu confesso para você que eu teria um pouco de dificuldade para escrever sobre esse tema. Eu não sei se a minha linha de pensamento, se o meu raciocínio agradaria quem fosse corrigir minha redação. E por isso pode ser que eu até tirasse uma nota ruim que me prejudicasse a ganhar uma bolsa do Enem. Eu tirei uma nota muito boa no Enem quando eu fiz. Eu ganhei uma bolsa através do Enem para ser bolsista do ProUni, né, com bolsa integral no curso que eu fiz, o curso de farmácia, na faculdade aqui de Anápolis, que é a Universidade Unievangélica. E a nota da redação me ajudou bastante a tirar essa nota geral boa no Enem. Só porque no final das contas eu nem ganhei a bolsa, porque apesar da nota ter atingido, quando eu fiz todo o levantamento de documentos e entreguei esses documentos, a renda minha passou em R$40. A renda da minha família ultrapassou esse limite em R$40 e eu já estava emocionalmente preparada para ganhar essa bolsa e no final eu não pude usufruir da bolsa por causa da renda financeira. Mas Deus conhece todas as coisas, Deus sabia que alguma família, alguma pessoa precisava mais do que eu e de qualquer forma Deus encaminhou que eu me formei, enfim, em farmácia. Mas, voltando ao tema da redação do Enem desse ano, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado que é realizado pela mulher no Brasil. Quando a gente fala de cuidado que a mulher realiza, eu fico muito feliz porque nós mulheres temos essa característica. Deus impregnou em nós, no nosso ser, esse olhar atento às necessidades daqueles que nos rodeiam, seja nossa família, nossos vizinhos. E isso é algo que nos distingue, isso é algo que torna cada uma de nós mulheres únicas. Essa visão que a gente tem, essa sensibilidade para ser atenta às necessidades das pessoas, inclusive da nossa família. Então, esse cuidado que nós temos, o tempo que nós gastamos cuidando do nosso próximo, a energia que nós gastamos é justamente algo positivo no qual nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse cuidado é muito bom que nós o tenhamos. Mas a redação quer que a gente fale sobre os desafios para a gente enfrentar a invisibilidade desse trabalho. Ou seja, o texto nos diz que esse trabalho que a gente tem, esse gasto que nós temos com a nossa família, com o nosso próximo, ele é um trabalho invisível. Então, primeiro, é invisível aos olhos de quem, né? Aos olhos da sociedade. Eu acredito que o que querem dizer aqui é que é invisível aos olhos da sociedade, que a sociedade não reconhece esse trabalho, que a sociedade não remunera esse trabalho. Então, fica como um trabalho invisível, um trabalho que é um zero à esquerda. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos, e a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, como cristã, eu sei que mesmo que algo que eu faça nessa terra fique invisível aos olhos da sociedade, isso não é invisível aos olhos de Deus. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele tudo vê. E todas essas coisas que nós fazemos em cada um dos nossos dias de vida, nós vamos prestar conta para Deus. Não é para a sociedade, não é para os governantes, não é para nenhum tipo de autoridade terrestre, terrena, mas nós vamos prestar conta a Deus. Então, a gente precisa ter noção
de que, mesmo que seja invisível aos homens, o nosso trabalho sempre é visível para Deus. O cuidado que nós temos com as pessoas, com a nossa família, sempre vai ser visto por Deus. Agora, de fato, a mulher enfrenta desafios no cuidado que ela realiza com as outras pessoas. Porque a mulher hoje, uma vez que ela foi inserida no mercado de trabalho, ela ficou com uma dupla jornada de trabalho, né? Na verdade, às vezes chega a ser uma tripla jornada. Ela trabalha no primeiro, no segundo e no terceiro turno. Se a gente for avaliar o trabalho que ela faz fora de casa, lá no seu emprego formal, o trabalho que ela tem no lar, com o esposo, com os filhos, com a educação dos filhos, com o cuidado da casa, de fato a mulher pode se ver sobrecarregada. Mas quando nós falamos nesse tema, é claro que esse tema foi idealizado por um viés de pensamento feminista em que coloca a mulher num lugar de coitada, num lugar de oprimida, num lugar de realmente de invisibilidade. É isso que o feminismo quer colocar na nossa cabeça como mulher, em que nós estamos gastando a nossa vida em um lugar que a gente não é vista, como, por exemplo, dentro da nossa própria casa. E o feminismo ainda quer nos colocar, né? Colocar em nossas mentes, em que nós trabalhamos mais do que o homem e isso seria injusto. E eu reconheço que, de fato, uma mulher que trabalha fora de casa e exerce todas essas funções dentro de casa, de fato, ela trabalha muitas vezes mais do que o homem. Mas a história da humanidade nos mostra que isso nem sempre foi assim, que a sociedade ela mudou ao longo dos anos. E ela mudou, em parte, também por causa do que o feminismo quer colocar em nós. O feminismo quer colocar nas nossas mentes que para a gente ter um valor como mulher, como ser humano, a gente precisa estar no mercado de trabalho. Para quê? Justamente para competir com o homem. O feminismo, ele trata muito sobre a igualdade de gênero. Na verdade, ela até extrapola isso. O feminismo não quer apenas que a gente tenha os mesmos direitos que os homens. O feminismo quer que a gente seja superior aos homens. E isso contradiz totalmente o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz em Gênesis que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, perante Deus, nós temos o mesmo valor. Ninguém é inferior. O homem não é inferior, nem a mulher é inferior. E ninguém também é superior. O homem não é superior à mulher, mas a mulher também não é superior ao homem. E se nós formos olhar para a Bíblia, nós vemos lá em Provérbios capítulo 31, que a mulher, aquela mulher virtuosa, ela trabalhava fora de casa, ela era empreendedora. Ela plantava uma vinha, ela era negociante, ela comprava e vendia. Só porque a gente observa lá que ela tinha suas servas. A Bíblia nos diz que ela levantava de manhã, dava ordem às suas servas, cuidava da sua casa e ia fazer os seus trabalhos fora de casa. Então, assim, a grande maioria das mulheres na história da humanidade se dedicavam ao lar. Mas é claro que tinha as que trabalhavam fora, como é o caso da mulher de Provérbios 31. Mas o ponto-chave é de que nós mulheres realmente é importante que a gente tenha esse direito de trabalhar fora, mas é importante também que isso seja uma opção. E muitas vezes o feminismo, ele quer colocar isso em nós como uma imposição, como se para que tivéssemos um valor diante da sociedade, a gente precise trabalhar fora. E a visão cristã não é assim. O nosso valor como ser humano não está no fato da gente trabalhar no mercado de trabalho. O trabalho, então, como uma opção que a mulher sempre teve na história, começa agora a ser uma obrigação. E quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela se torna visível pelo seu ótimo desempenho que ela tem lá, na empresa em que trabalha. E dentro de casa, esse tema aqui nos sugere que o cuidado que ela tem dentro de casa com os seus é um cuidado invisível, que ninguém reconhece.
E realmente o marido, os filhos, as pessoas que nós cuidamos, eles não têm condições de ficar o tempo todo nos elogiando. Elogiando a mulher, que comida gostosa, que bom que a minha roupa está passada, que bom que você fez isso. No mercado de trabalho, os elogios são constantes e muitas vezes são até falsos, são até falsidade. E dentro de casa, seria um peso para as pessoas a gente exigir que as pessoas que estamos cuidando ficassem o tempo todo nos elogiando, o tempo todo nos reconhecendo verbalmente. Então a gente tem que ser realista com isso, né? Eu mesma já fui uma pessoa que, quando trabalhava fora de casa, muitas vezes eu me cansei do tanto que as pessoas me agradeciam ou me elogiavam por um trabalho feito. Às vezes até eu pensava, já chega, estão agradecendo demais. E ao me voltar para minha casa, no início eu confesso que eu senti falta dos elogios, dos agradecimentos. Mas com o passar do tempo, Deus trabalhou meu coração. Deus me fez entender realmente que o que eu faço na minha casa, que o que eu faço cuidando para os outros, é um trabalho para Deus, que Ele vê todas as coisas. É claro que nós somos gratos para quem nos ajuda. Eu também sou grata com as pessoas que cuidam de mim. Mas a gente não consegue ficar o tempo todo elogiando a pessoa e o tempo todo agradecendo. E nós temos um problema que acontece nesse trabalho da mulher, porque a mulher foi então empurrada para o mercado de trabalho. Muitas não gostariam de estar lá, mas estão. E quando essa mulher foi empurrada para o mercado de trabalho, ela não foi substituída em casa. Ela continua então com essa dupla, tripla jornada de trabalho, porque ela fica o dia todo fora de casa no seu trabalho e quando chega em casa ela precisa ser diarista, ela precisa colocar sua casa em ordem, ela precisa deixar a limpeza em ordem, ela precisa cuidar da alimentação. Algumas, raras mulheres no nosso país, já que estamos falando do Brasil, raras mulheres têm condições de trabalhar fora e manter em sua casa uma diarista, uma babá, uma ajudante. A gente sabe que a realidade não é essa. Muitas mulheres saem do mercado de trabalho e continuam fazendo os mesmos serviços em casa, o que deixa a rotina da mulher muito sobrecarregada. Eu reconheço que isso é verdade, que muitas mulheres vivem sobrecarregadas. E se eu estivesse no mercado de trabalho hoje, com certeza eu estaria muito sobrecarregada. Se eu estivesse trabalhando 10 horas por dia no emprego, como eu trabalhava antes de ser mãe, com certeza eu estaria sobrecarregada. E com certeza uma das funções, ou algumas das funções, eu não exerceria com maestria, porque a gente não consegue fazer tudo e fazer tudo bem feito. Nós mulheres somos seres humanos, a gente não consegue fazer várias coisas bem feito. Por algum lado, a ponta ia estourar, o lado mais fraco iria arrebentar. E eu tenho quase certeza de que o lado que sofreria prejuízo seria o meu lado familiar. Meus filhos provavelmente não teriam a educação que eu queria dar, porque eu estaria muito envolvida emocionalmente, fisicamente com o meu trabalho. Lá no trabalho, provavelmente eu iria conseguir cumprir as metas, porque a cobrança seria muito, mas em casa, o meu trabalho, o cuidado com os meus, iria ficar a desejar. E quando nós olhamos esse cenário, a gente pensa, mas não é isso que as mulheres queriam? As mulheres não queriam ir para o trabalho? As mulheres não queriam ir para a política? Queriam ir para as empresas? Queriam exercer os grandes cargos nas grandes corporações? Não é isso que as mulheres queriam? Mas aí, de fato, essa vontade de competir, de estar nos mesmos lugares com os homens, começou a gerar problemas. Começou a gerar esse desajuste na sociedade, que é o fato das mulheres viverem sobrecarregadas, porque estão exercendo muitas funções. E existem formas de enfrentar essa realidade. Uma das formas é voltar as mulheres para casa. Muitas mulheres têm o desejo de voltar para casa, de se dedicar mais à sua casa, à sua família, de desconstruir esse pensamento de que o valor da mulher está apenas
no trabalho fora de casa, de que o trabalho formal é mais importante do que o cuidado com os filhos, do que o cuidado com a família. Outro ponto também que precisa ser enfrentado é a mulher assumindo o seu papel, o homem também assumir o seu papel. Porque com as mulheres no mercado de trabalho, muitos homens se tornaram omissos quanto à sua responsabilidade de ser o sustentador da casa, como a Bíblia nos ensina, de ser o provedor, de ser aquele que cuida, que protege. Muitos homens, de fato, ficaram conformados, acomodados, porque sabem que suas esposas são responsáveis por grande parte da renda da casa. Muitas, têm um salário até maior do que o esposo. E não há nada de errado nisso. Não é errado a mulher trabalhar fora de casa. Não é errado a mulher ganhar mais do que o homem, Isso, quando a gente olha biblicamente, não há nenhum pecado, não há nenhum mal nisso. Mas isso pode trazer consequências para a família, consequências irreversíveis. Essa busca desenfreada pela igualdade entre os gêneros, de homem e de mulher, isso vem causando impactos na sociedade. Isso é visível aos olhos. Essa pregação de que a mulher pode ser o que quiser, e realmente ela pode ser, se ela quiser ser o que ela quiser, fora de casa, exercer o cargo que quiser, ter a formação que quiser, ela pode ser o que quiser, de fato pode, mas isso não deveria ser uma obrigatoriedade. Esse é o ponto. E quando nós falamos que a mulher pode ser o que quiser, ela pode ser tudo, inclusive dona de casa. Ela pode avaliar todas as possibilidades que ela tem no mundo, todas as oportunidades que ela tem para fazer e decidir que ela será dona de casa ou que por determinado período de tempo ela vai se dedicar à carreira e depois em outro tempo ela vai se dedicar à família. Então, uma das formas de enfrentar esse problema é o homem assumir o seu papel e a mulher assumir o seu papel. Biblicamente, homem e mulher exercem papéis diferentes dentro da família. Isso não torna nenhum melhor ou pior. São apenas funções diferentes que cada um executa para que ocorra o bom andamento da família. E uma vez que a família está em um bom andamento, a sociedade vai caminhar bem. Existem, então, formas de enfrentar essa situação. O Estado, que muitas vezes se coloca como um ajudador da sociedade, por que então que para enfrentar essa situação não cria uma bolsa para as mulheres que se dedicam ao cuidado da família, se dedicam à casa? Isso é uma forma de enfrentamento. Esses foram alguns pontos que eu pensei aqui, que eu refleti há alguns dias sobre esse tema. Eu sei que você também deve ter alguns pensamentos a respeito desse assunto. Se quiser, escreva aí nos comentários desse vídeo, podemos conversar mais sobre isso. E eu quero deixar um versículo final para você, que também é mulher. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, que você tenha isso em mente, que quando você serve, que quando você, na sua rotina, pratica atos de serviço com seu próximo, com seus vizinhos, com a sua família, isso é algo maravilhoso que você pode fazer para o próximo. E mesmo que os homens não vejam, faça como para o Senhor. Faça de todo o coração, faça bem feito, porque com certeza nós teremos a nossa recompensa. Nós teremos uma herança nos céus, porque é a Cristo, nosso Senhor, que nós estamos servindo. Até mais. Tchau.